Mix de adubos que faz crescer, brotar e florescer suculentas, cactos e plantas em geral. Nesse vídeo eu vou passar para você dicas aqui de como preparar esse mix de adubos, como aplicar eles nas plantas também. E esse vídeo também é para atender o pedido de um amigo inscrito aqui no canal, que é o Rafael. Ele colocou assim: Marcos, seus vídeos me ajudam muito. Poderia fazer um vídeo sobre como fazer a torta de mamona e os benefícios? E já que no vídeo de hoje eu vou preparar aqui a torta de mamona para poder atender o pedido do amigo inscrito, também para quem tem dúvidas ainda de como usar e os benefícios da torta de mamona, então eu vou preparar aqui a torta de mamona, mas vou preparar também um mix aqui usando mais dois adubos, que é a casca de ovo e a casca de banana. Toda vez que eu preparo aqui a torta de mamona, eu já preparo também esse mix, porque eu uso os três juntos, porque dessa forma a gente acaba levando para as plantas em geral, tanto suculentas, cactos e outras plantas que a gente tem aqui no cultivo. A gente leva para elas então aqui nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, né? Que é tudo que elas precisam aí para poder desenvolver no geral, tanto no crescimento, quanto na questão de brotar, na questão de florescer. E também para falar um pouquinho aí sobre a questão de misturas de adubos, né? Eu resolvi passar o mix de adubos hoje aqui para você como dica, justamente para poder quebrar um pouco aí o mito de que a gente não pode misturar adubos, né? E na verdade, quando a gente mistura alguns adubos, a gente forma ali uma junção perfeita aí de nutrientes que as plantas precisam. Por exemplo, a mamona, ela é rica em nitrogênio. Já a casca de ovo, ela é rica em cálcio, e a casca de banana é rica em potássio e fósforo e um pouquinho mais aí de outros micronutrientes, né? Então, quando a gente junta esses três adubos, ele forma então um adubo perfeito, né? Porque essa junção ela vai ajudar a planta a desenvolver tudo o que ela precisa, tanto na questão do crescimento, porque uma planta quando cresce, automaticamente ela vai chegar na brotação para dar mudas para a gente e também chegar na floração. Então, quando você dá o nitrogênio, ajuda no crescimento. Quando você dá os outros macros e micronutrientes, forma ali a alimentação completa para elas. E essa alimentação ela vai ajudar a planta no momento presente, né? Agora, por exemplo, mas vai ajudar ela também para aqueles períodos em que ela precisa aí de um reforço, como no período de verão, primavera, que chove mais. E aí a gente sabe que vem mais alguns fungos, algumas outras pragas. Então a planta seguindo forte, quando ela chegar naquele período que ela realmente precisa passar por algum problema, ela está forte para poder vencer, né, aquele período. Vou dar alguns exemplos para você, antes de mostrar para você como preparar o mix e aplicar eles aqui nas suculentas, né? Um exemplo é essa aqui, que é a Equador, que quem acompanha o canal vê que eu já tirei muitas mudas aqui dessa planta, já coloquei em outros vasos, então tudo que a gente faz por ela, ela traz para a gente de volta, em retorno ali, as mudas, as hastes, que a gente vai pegando e vai multiplicando a planta, né? Espalhando muda dela para todo lado. Um outro exemplo é essa que está ao lado aqui, ó, que é a gigante. Quem acompanha o canal também viu essa planta chegando para a gente aqui bem pequenininha, num porte pequeno, né, de muda. Hoje, ó, ela já preencheu aqui uma baciada de mais de 70 centímetros. Você olhando, ó, nem consegue mais ver a baciada dela praticamente. Se olhar de lado ainda vê a bacia, mas olhando por cima, olha para você ver, ó, ela tampa aqui a baciada e uma folha dela cobre a minha mão inteira aqui. E quando eu aplico esse mix de adubos nelas, eu aplico então aqui uma vez por mês. E aí o que que acontece? No revezamento dos adubos, eu coloco esse adubo de mix aqui, por exemplo, aí umas 3 vezes ao ano, né? No revezamento de adubos. Então, ele ajuda a planta a crescer e desenvolver e permanecer lindona e até mais forte e resistente contra ataques de pragas e doenças das plantas, né? Um outro exemplo que vale muito a pena usar esse mix de adubo, que é caseiro, é gratuito e além disso é muito fácil de fazer, né? Que é essa mistura aí da casca de ovo, casca de banana e a torta de mamona, que você mesmo pode preparar em casa também. E ele vai ajudar você a ter resultados como a gente tem aqui, ó, como por exemplo com essa baciada aqui, que tem aqui uma Supreme, que realmente tem chamado muito a minha atenção aqui, ó, porque além dela estar bem grande, ela está formando umas rosetas bem grandes, ela está enchendo aqui, ó, esse caule aqui que foi brotando e não para com a brotação. Então a gente sempre coloca aqui uma vez por mês um tipo de adubo diferenciado
e dessa vez a gente colocou aqui esse mix, né? E é uma planta, ó, que tem reproduzido aqui de toda forma, ó. Tem dado aqui haste floral pra gente. Para quem gosta e acha importante aí, ó, as hastes florais, esse mix também ajuda e reforça bastante nessa questão aí da floração também. Porque quem está começando no cultivo gosta muito ainda de ver as hastes florais, né? Aqui no nosso caso a gente também gosta, mas a gente acha muito interessante também é a brotação e a reprodução, né? Então, para você que está precisando aí de um boom aí nas suas suculentas, de ajudar ela a reproduzir, a brotar mais, a crescer mais e também liberar a floração para você, eu vou passar para você a dica agora dos 3 adubos, né? Do mix aqui. No caso, a gente coloca então a casca de ovo e a casca de banana para secar. Depois que ela está bem sequinha de solo e bem crocante mesmo, a gente bate elas duas no liquidificador. Pode bater tanto junto quanto separado. A torta de mamona, eu busco a mamona lá no pé de mamona, ponho para secar também. E quando ela está sequinha, eu bato no liquidificador também e faço aqui a nossa própria torta de mamona. Quando eu vou preparar aqui o mix, eu misturo os 3 adubos para poder formar uma junção de adubo muito bom e muito poderoso aí para ajudar a melhorar a questão da reprodução, da multiplicação, crescimento e floração das plantas, né, em geral. A gente fala muito aqui sobre suculentas e cactos, mas nós temos também outras plantas aqui que vivem brotando, crescendo e florescendo também. E o bom de usar esse mix de adubo é que além de adubar a planta, ele vai servir também para ajudar na questão do substrato, né, que ajuda a deixar então o substrato bem mais drenante, bem mais aerado. Porque a torta de mamona também, ó, ela tem bastante casquinha. Então essa casquinha ela vai ajudar na questão da drenagem do substrato, né? Deixando o substrato bem mais poroso e bem mais drenante. Então, tirando a dúvida do Rafael e também das outras pessoas que têm dúvida a respeito da torta de mamona, mas no final do vídeo eu vou deixar aqui um passo a passo de como buscar a mamona, de como colocar ela para secar, de como triturar ela, de como fazer realmente a torta de mamona. E se você realmente tem a mamona na cidade que você mora e você consegue pegar fácil, eu posso garantir para você que você vai fazer um substrato muito melhor e as suas plantas vão desenvolver muito mais quando você começar a usar a mamona realmente aí no seu substrato e também na adubação das suas plantas. E é um assunto que eu gosto de falar e eu falo com muita tranquilidade porque eu uso a torta de mamona aqui desde o início do cultivo há mais de 3 anos. E foi o primeiro adubo que eu usei em todas as suculentas aqui. Então, foi o primeiro adubo que mostrou para mim um desenvolvimento muito bom nas nossas plantas. Uma colherada dessa aqui, ó, já é o suficiente aí para poder transformar a sua planta, levar para ela aí tudo que ela precisa para desenvolver aí durante o mês. No próximo vídeo eu vou mostrar para você aí como que a gente prepara aqui um substrato totalmente caseiro e 100% gratuito, usando aqui, ó, esse mix de adubo. Então já vou separar esse potinho aqui, ó, para o substrato, porque é a quantidade ideal que eu vou usar no substrato. Mas aí já é no próximo vídeo. Só estou deixando para você a informação de que a gente pode usar assim para colocar no substrato quando for preparar o substrato. Então, ó, quando você for preparar esse mix aí na sua casa, você pode deixar um potinho desse aqui, ó, que é de margarina, né? O pote normalmente é de 500 gramas, mas aqui como ele é levinho, deve dar uns 200 gramas mais ou menos, né? É o suficiente para colocar numa quantidade de uns 15, 20 litros aí de substrato. Já para aplicar nas baciadas, nas cuias grandes e nas floreiras, eu coloco aqui, ó, uma colher bem cheia deste adubo aqui, deste mix. Uma colher já é o suficiente aí para adubar o substrato todo aqui dessa baciada, né? Vou dar uma leve misturada, depois na hora que eu jogar aqui a água, a própria água acaba entregando os nutrientes para a planta. Se você preferir de forma líquida também, uma colher para 1 litro d'água, você vai mexer bem mexido aqui. Se quiser preparar de manhã para aplicar no final do dia, melhor ainda, porque assim vai liberar os nutrientes e no final do dia você vai lá e aplica nas suas plantas. Aqui eu já vou fazer só para poder deixar um demonstrativo mesmo para você. Mexi bem aqui, ó, você vai notar que já mudou até a coloração da água. E aqui agora eu vou pegar desse jeito que está aqui, já vou começar a aplicar em algumas suculentas aqui. Normalmente eu faço assim e vou lá para aplicar em algumas plantas, porque assim eu acho que é mais rápido, né?
ele de forma líquida eu acho mais rápido. Aí é só você ir lá entre uma planta e outra, tomar cuidado para não jogar exatamente em cima da planta, porque tem a mamona, e a mamona ela tem a toxina, né? Então não é bom jogar ela direto em cima da planta não. Você vai ali, ó, entre um espaço e outro e faz a aplicação, tá vendo, ó? Tranquilamente. Então a gente vem aqui entre um espaço e outro, às vezes pinga um pouquinho, mas depois é só dar uma borrifadinha de água aqui, dar uma lavada e tirar o excesso que pingou, né? Vem aqui, ó, na parte de baixo do vaso e já coloca aqui direto no substrato. Este não é foliar, ele não é para jogar nas folhas. Vai pingar um pouquinho na folha, mas depois é só dar uma leve borrifada com água ali naquela folha que pingou e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E lembrando, como sempre, que isso aqui é feito ao final do dia para realmente evitar algum problema aí com o sol batendo direto na planta, né? Aqui já é o finalzinho do dia, então tem uma claridade, mas daqui a pouquinho escurece. Então isso aqui só vai trazer benefício mesmo para a planta, né? E como eu falei para você, já tem mais de 3 anos que eu uso esse mix de adubo, porque quando eu comecei no cultivo das suculentas, eu pesquisava muito por adubo natural e gratuito, né? Então foi o primeiro adubo que eu encontrei, foi o da torta de mamona. Logo na sequência eu encontrei dicas de como usar aí a casca de banana e a casca de ovo também para fazer um bom adubo. E aí acabei misturando os três, porque aí fez uma junção bem perfeita, bem completa, para fazer um adubo muito bom. Aqui também eu uso a garrafinha, como sempre, com a tampinha aqui em forma de ducha também, porque a gente tem muitos arranjos, então a garrafinha ela ajuda a gente a aplicar melhor entre uma planta e outra, né? Para não acertar demais as plantas, diretamente as plantas. Então a gente usa aqui a garrafinha com a duchinha também, porque ajuda bastante na hora de fazer essa aplicação entre uma planta e outra, para poder adubar todas elas, né? E esse mix ele tem muitas vantagens, porque além dele ser totalmente gratuito, totalmente de graça, você preparando ele em casa, ele também é 100% orgânico, né? Natural. Então o que acontece? A mamona, ela tem a toxina, que é a ricina e ricinina. Mas nesse caso aqui, ela não faz mal nenhum para a planta. Ela vai fazer mal para pragas, para insetos. A mamona, por exemplo, ela é considerada um nematicida natural. Então, quando a gente coloca isso aqui na planta, mesmo que uma hora ou outra apareça um nematóide na sua planta, a sua planta ainda vai continuar forte ali para dar prazo de você salvar ela daquele nematóide. Como acontece de vez em quando, aparece um nematóide em uma planta ou outra aqui, mas a gente já sabe que a planta está ficando diferente, e uma das coisas que muda na planta quando ela está com nematóide é a questão da coloração. Ela fica muito colorida, você chega a achar que ela está até bonita, né? Mas aí você começa a perceber que ela está muito colorida, mas para de crescer, para de desenvolver. Então você vai ver tem nematóide. E aí toda vez que eu vejo nematóide por aqui, eu retiro aquele nematóide todo ali da planta, podo ela, planto ela de novo, e aí já aplico ali mais mamona no substrato, né? Mais a torta de mamona, para poder realmente prevenir e evitar que aconteça outros nematóides em outras plantas. Eu gosto muito de usar esses adubos também assim, ó, de forma líquida, e esse mix aqui de forma líquida nas pendentes, porque é meio difícil adubar planta pendente. Porque se você for usar um adubo sólido aqui, vai sujar muito, vai ficar feio. Então a gente vem aqui, ó, com essa duchinha que já para aqui o adubo na tampinha dela e só sai o líquido mesmo. Então a gente vem e joga esse líquido aqui nas pendentes e elas vão crescendo e desenvolvendo. Como eu falei para você, aqui depois eu dou uma borrifada de água pura para dar uma leve limpada nessa que caiu por cima aqui, e não tem perigo nenhum de prejudicar a planta, porque a casquinha mesmo da mamona, ela está presa aqui debaixo da tampinha e só está liberando aqui a parte líquida do adubo, né? E como eu já falei para você, eu já uso aqui há 3 anos, então todas as plantas que você já viu por aqui, alguma vez ela já foi adubada com esse mix, e principalmente com a torta de mamona. Então é a prova aí de que não faz mal, e elas estão aqui cada dia mais lindonas e desenvolvendo tudo que precisa desenvolver. E para quem realmente quer saber aí como que faz a torta de mamona, como buscar, como colocar ela para secar, como preparar, eu vou deixar para você agora um passo a passo então. Vem comigo. Ó, aqui então eu vim buscar a mamona eu sempre pego ela num local onde eu passo fazendo caminhada, então eu já passo
observando se tem muita mamona. Quando eu vejo que tem muita, eu já trago aqui algumas sacolas e recolho bastante e levo para casa. E lá em casa eu coloco para secar. Normalmente quando eu chego com elas aqui em casa, eu já coloco elas em baciadas. Aqui no caso eu coloquei nessa daqui para apresentar para você, para mostrar para você, mas eu tenho em outras já sequinhas. Como você pode ver aqui, ó, já tem outras já secas, porque aqui tem mamona secando praticamente o ano inteiro. A gente nunca deixa faltar mamona, porque realmente é um dos adubos que eu mais uso. E para mim aqui é uma forma de economizar, porque a torta de mamona, a gente compra uma embalagem de 1 kg, que normalmente vem a torta de mamona e a farinha de osso, e custa aí para mais de R$20. Com essas que eu preparo aqui, toda vez que eu preparo uma quantidade que deve dar mais ou menos umas 4 caixinhas daquela que a gente compra. Então, se você for somar aí na ponta da caneta, dá uma economia muito boa, né? E isso é a cada vez que eu faço, fora o tanto que eu faço aqui durante o ano, né? Então, a economia é bem grande durante o ano todo. E aí, quando ela fica sequinha, eu faço uma debulhação nela aqui, debulho ela todinha, deixo ela só mesmo as bolinhas assim, ó, para depois já ir para o liquidificador, que é um liquidificador velho que eu tenho aqui só para jardinagem mesmo e para gravar os conteúdos aqui do canal para você. E para quem quer saber aí o momento exato de fazer o preparo do adubo, é quando elas começam a arrebentar mesmo, à medida que o sol vai batendo nelas, elas rebentam e começam até a jogar as casquinhas e as sementinhas bem longe, né? Então a maioria delas, quando você leva para o liquidificador, ela já está praticamente debulhada, ó. As sementes, as casquinhas já estão todas abertas. Então é bem importante também você colocar para secar num local mais fundo, né? Numa lata, num vaso mais fundo, porque à medida que ela for arrebentando, não espalhar e não estragar e não desperdiçar tanto, né? Porque essas casquinhas e essas sementinhas acabam voando longe quando elas estouram. Você já deve ter ouvido aquela expressão que as pessoas falam assim: hoje o sol está quente, rebentando mamona. É porque literalmente elas rebentam quando o sol bate nelas, quando elas estão sequinhas, e acaba espalhando para todo lado. A nossa aqui eu preparo ela no liquidificador velho que a gente tem para jardinagem. E um conselho que eu te dou, uma dica, é não encher demais o liquidificador para ficar mais fácil na hora de bater, porque você vai dar uma leve chacoalhada nele, uma leve tombada, uma leve deitada nele, né? E aí é só tampar e bater mesmo. Depois de batida, depois de pronto, ela fica nessa consistência aqui, ó. Eu gosto de deixar ela um pouco mais cascuda, porque depois eu ainda passo ela na peneira e tiro o excesso dessa casca para poder colocar só a casca no substrato, para deixar o substrato ainda mais drenante. Em relação à casca de ovo e à casca de banana é a mesma coisa, é só deixar no sol, deixar secar bem a ponto de ficar bem crocante, e você coloca no liquidificador e bate tudo. Uma dica bem legal é você bater primeiro a casca de ovo, porque ela ajuda a afiar a lâmina do liquidificador. Então quando você for bater o restante, a lâmina já está bem afiada. E aí depois é só misturar tudo isso aqui, ó, juntar a casca de ovo, a casca de banana triturada, junto com a torta de mamona, e fazer aí um excelente mix de adubos aí, para dar um boom, dar uma turbinada nas suas plantas em geral. Muitas pessoas reclamam comigo e falam para mim assim: ô Marcos, eu cultivo a planta já há muito tempo, eu nunca vi uma haste floral. E nós começamos a usar esse mix de adubo bem no início do cultivo, e eu posso garantir para você que com 3, 4 meses nós já tínhamos haste floral aqui apontando em meio às nossas suculentas. Então eu estou realmente compartilhando com você aqui coisas que deram muito certo para nós aqui bem no início do cultivo, e a gente só seguiu repetindo e fazendo aí porque viu que era bom mesmo. Então, como eu sempre falo para você, tudo que dá certo aqui eu venho e compartilho. E melhor ainda é quando a gente sabe que é uma coisa que é de graça, né? Vai dar um certo trabalho, como tudo na vida dá um certo trabalho, mas para a gente que gosta de planta é um trabalho gratificante, que depois você vai ver um bom resultado nelas aí. E eu vou ser bem sincero para você, ainda demora um pouquinho mais quando eu vou preparar este mix aqui, porque eu vou preparando e gravando ele para mostrar aqui como dica, né? Mas quando é para fazer sem gravar, com meia hora eu preparo esses adubos todos. Então vale muito a pena. Dá um trabalho, como eu falei para você, mas é um trabalho muito gratificante, porque quando você vê todas elas crescendo, brotando
e florescendo, você vai ver que vai valer muito a pena esse trabalhinho aí. E como eu falei para você também, além de adubar, você vai estar gerando um material ótimo aí para ajudar na drenagem do seu substrato. Vai ficar aí um substrato bem drenante e bem aerado, como é o que eu vou mostrar para você no vídeo de amanhã. Que é um substrato 100% caseiro e 100% gratuito, né? A gente não gasta nada para fazer, porque é tudo com coisa que a gente consegue ali ao alcance das mãos mesmo, sem precisar comprar. E você já usa aí esse mix também, com essa misturinha da casca de ovo, casca de banana e a torta de mamona? Porque aqui no canal já tem vídeos aí ensinando também como preparar aí a casca de ovo, a casca de banana. Então, caso você tenha gostado e quiser ver um passo a passo de como preparar também a casca de ovo e a casca de banana, tem aqui vídeos deixando aí essas dicas também, tá bom? Só você dar uma olhadinha aí na playlist do canal. E sobre o mix aí do adubo, né, sobre as informações passadas aqui, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida, tá bom? Combinado? Então tá bom então. O vídeo de hoje então foi esse. Eu agradeço a você pela sua companhia. Se você gostou do vídeo e caso seja novo e nova por aqui e ainda não for inscrito, te convido a se inscrever, deixar um joinha, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo. Fazendo isso aí o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Agradeço aí pela sua companhia. Para você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.